Vamos continuar falando de alimentos, então. Ontem aqui no programa, a gente conversou com um pesquisador da Embrapa e a gente recebeu informações muito interessantes, importantes, sobre como a agricultura, né, também vai sofrer com as mudanças climáticas. Interessante no sentido de que algumas culturas vão migrar, vão se adequando às novas temperaturas, né? Ele citou o exemplo do café. E aí falou também sobre o mapeamento que a Embrapa já tem e sobre o melhoramento genético, ou seja, a Embrapa já está fazendo esse trabalho, tentando melhorar as sementes de algumas culturas para que elas sejam adaptadas a um novo mundo, que é um mundo com um clima diferente, temperaturas cada vez mais elevadas. A gente conversa com o Eduardo Assad, que é pesquisador em mudanças climáticas da Embrapa, e é quem vai explicar um pouco para a gente como a Embrapa já se antecipou e já trabalha também com essa, porque a gente não fala mais de futuro, né, Eduardo? Já é uma realidade, as mudanças climáticas já estão provocando a migração de culturas. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Cíntia. É um prazer estar aí com vocês no programa Notícias da Boa. Muito Prazer é bom estar nosso. trocando ideia com vocês. Eduardo, então vamos lá. Quando a gente fala nesse melhoramento genético para adaptação às mudanças climáticas, a gente está falando exatamente de que tipo de cultura? Olha, até o momento a gente tem focado muito na cultura da soja, que sofre bastante com a deficiência hídrica, e partindo agora para milho e mais para frente feijão. Isso é um trabalho longo, isso leva anos para ser feito, né? Mas você vê como é que você falou, não, isso não é mais futuro, isso já é o presente. Desde 2007 que nós estamos fazendo esse mapeamento da vulnerabilidade das culturas em relação ao aquecimento global. Uhum. E a partir daí começamos a fazer esse melhoramento. Já existem algumas variedades que estão em campo, que toleram mais a deficiência hídrica, a falta de água, muito comum aí no sul do Piauí, e também no Mato Grosso, e também tem outros tipos de melhoramento que permitem que as plantas sejam mais resilientes e tolerem temperaturas elevadas. A gente tem um laboratório aqui bem interessante em Campinas, que chama-se o MIPGEM Clima, que é uma colaboração Embrapa-Unicamp, onde a gente busca, a partir desse melhoramento, encontrar essas plantas que sejam mais tolerantes. Eduardo, olha, é impressionante realmente. 2007, né? Tem um fato interessante que aconteceu em 2007. Em 2007, nós lançamos um trabalho chamado A Nova Geografia da Produção. E a gente mostrou em cima desses modelos climáticos que ninguém acreditava, que todo mundo fazia chacota, aquela coisa. Atenção, preste atenção, porque isso pode acontecer no Brasil. E o país é vulnerável, nós temos que nos antecipar. Naquela época, a gente falou que as perdas, estimamos que as perdas, principalmente no sul do Brasil, com relação a grãos, soja e milho, em 2020, seriam da ordem de 7 bilhões de reais. Ô, Cíntia, nós erramos. Não foram 7 bilhões de reais, foram 7 bilhões de dólares que foram perdidos em 2020. Então, você vê que a coisa está ficando cada vez mais crítica. E as pessoas têm que entender que mudança climática não é o futuro, não. Já está acontecendo e não é de hoje. Então, a gente tem que verificar, buscar soluções, reduzir essa emissão de gás de efeito estufa e buscar plantas mais adaptadas. Uhum. E uma das soluções está exatamente no semiárido. O semiárido possui plantas que já são naturalmente adaptadas a seca e temperatura elevada. Vamos estudar mais essas plantas do ponto de vista genético para ver como é que elas se expressam em termos de tolerância à falta de água, porque já está aí. Entendi. Eduardo, ontem também a gente falou exatamente sobre isso que você está dizendo aí, e eu achei muito interessante, assim, porque a gente pouco tem pauta de agricultura, essa é uma falha nossa aqui na empresa, que eu aproveito hoje aqui para fazer uma meia-culpa, e já quero falar mais sobre isso, porque é tão importante. Primeiro que a Embrapa já faz um trabalho de excelência, eu já conhecia, já tinha ouvido falar sobre esse laboratório de Campinas, você fala direto de Campinas, São Paulo, e te pergunto o seguinte, você falou algo aí que ontem também eu repeti com o outro pesquisador. Significa, então, que nesse novo mundo
que é um mundo mais quente, temperaturas mais elevadas, com secas mais extremas e em períodos menores, né, entre uma e outra. Digamos assim que o semiárido leva vantagem sobre outras áreas climáticas? Não leva não. O semiárido a gente chama de hotspot. O semiárido é uma das regiões que será mais atingida pelo aquecimento global. O que o semiárido leva de vantagem é que ele é um verdadeiro armazém genético de plantas que são tolerantes a alta temperatura e deficiência hídrica. Então, ele pode ter um ganho e uma oportunidade imensa, mostrando para o mundo e para o Brasil que a solução está nas plantas do semiárido. É isso que a gente tem discutido. Você pega o umbu, você pega a siriguela, você pega o cajá, cajamanga, todas essas plantas têm uma resiliência muito grande. Será que eu não deveria investir muito em pesquisa para estudar essas plantas e ver por que elas toleram a seca? E, a partir daí, tentar trazer isso para as culturas que são as comestíveis, mais comestíveis? Isso chama adaptação. E isso é um grande esforço de investimento científico que a gente tem feito nos últimos anos. O primeiro esforço foi de mitigação, reduzir as emissões de gás de efeito estufa, que finalmente foi reconhecido lá na COP, o Brasil assinou alguns acordos se propondo a reduzir essas emissões, e o outro esforço que é mais caro e mais demorado e que exige muito investimento em pesquisa é esse de adaptação. Como adaptar as nossas lavouras ao que está aí, seca e temperaturas muito elevadas. Efraim? Doutor, gostaria de saber do senhor quais plantas hoje estão em estudo que são resilientes, que podem ser usadas, que dá semiárido e elas possam ser ampliadas o cultivo. E a outra coisa é a resistência das pessoas. Doutor, eu já fui algumas vezes dessa experiência da Embrapa, eu adorei o bife de palma forrageira. Mas as pessoas têm resistência, e a mesma que a Universidade Federal do Piauí e a Universidade Estadual do Piauí, as pesquisas em nutrição apontam muitas frutas, muitas do semiárido, de mandacaru, de outros cactos, que são comestíveis e têm gosto saboroso quando transformado em sorvete e outros produtos. Eu quero saber qual a resistência da população a isso, cultural a isso, e como combater, e quais as plantas que vocês estão adiantando aí nas pesquisas. Claro. Olha, é tudo uma questão de oportunidade, tá? Isso tudo é conhecido. Você roda no sertão, você roda nas cidades do interior, naquelas feiras, é uma coisa maravilhosa, a quantidade de produtos que aparecem ali, que vem da nossa biodiversidade e que a população come, tá? Agora, quando você tem hoje uma diferença muito grande entre o que é urbano e o que é rural. A população urbana, ela é inundada de propaganda de alimentos beneficiados, ultra beneficiados, que fogem do escopo do alimento natural. Mas está surgindo uma onda aí muitíssimo interessante, e hoje, inclusive, a Fundação Getúlio Vargas vai inaugurar o Observatório da Bioeconomia. Então, nós temos essa bioeconomia vai favorecer muito, não é pouco não, muito, esses produtos da nossa biodiversidade. E aí, associado à bioeconomia, mostrando o que é a nutrição, como é que funciona, o que tem de bom nessas plantas, o mandacaru é uma delas, palma forrageira é outra, o umbu é fantástico, é impressionante o que tem ali. Aí você vai para o cerrado, cai no baru, cai na cagaita, cai em outras plantas importantíssimas que têm um valor nutricional imenso, mas é desconhecido. Então, esses estudos de bioeconomia hoje vão favorecer essas coisas, divulgar essas plantas, para que serve e como é que a gente come. Existem exemplos no mundo muito interessantes mostrando como é que isso funcionou. O açaí é um deles, era desconhecido, hoje tem um mercado imenso. Aquele kiwi que ninguém comia, aquela frutinha, hoje está em todos os supermercados. E as frutas do semiárido estão em todos os hotéis da beira do mar, aí da região nordestina. O suco de umbu, suco de cajá, suco de siriguela, tudo isso está lá, mas não se fecha a cadeia da produção à industrialização. E agora, com o crescimento dessa nova opção, que não é tão nova assim, mas essa opção importante da economia, que é a bioeconomia,
a gente tem a esperança que muitas dessas ações serão valorizadas. Eu ainda vou sentir um prazer imenso em sentar numa mesa e comer esse bife aí da Palma e outras coisas que a gente já viu lá na Embrapa Semiárido e também nas universidades, Universidade Federal do Ceará, Universidade do Piauí, são coisas impressionantes, só que a gente não usa direito, né? Então, a gente está na hora da gente valorizar o que é nosso e mostrar que a solução está aí. O problema das mudanças climáticas ele é global, mas a solução é local. O feijão, né, e sobretudo esse feijão calpi, que é muito trabalhado e passa por melhoramentos também na Embrapa, ele é muito à base da nossa agricultura familiar, né, Eduardo? E vocês Sim. fizeram já um zoneamento de risco climático específico para essa cultura, né? Quais são as observações que o senhor poderia fazer a respeito desse zoneamento? Então, esse zoneamento do Calpi, ele mostra aí, primeiro, que ele é bem adaptado nessa região do Piauí, principalmente na região mais a oeste do Piauí, e você tem datas de plantios aí que variam de 15 de dezembro a fevereiro. E isso é muito bom, porque isso vem aí de Teresina, dos colegas aí que fizeram esse estudo. Sim, sim. Esse é um feijão que ele tem um ciclo mais curto, tem muita proteína, está no prato e na dieta do nordestino e cada vez mais no sul do Brasil, a gente come muito no feijão calpi, tem uma carteira de exportação, um peso na carteira de exportação que não é negligenciável para uma lavoura que começou há pouco tempo no Brasil. Isso não é uma coisa que vem lá de 100 anos, não, isso é muito recente. E veio principalmente dos países africanos, que fazem muito o cultivo do calpi, né? Então, a gente absorveu isso, e isso é importante, o agricultor familiar ganha, e isso está em todas as feiras das cidades nordestinas que eu conheço. Onde eu vou, eu vejo feijão calpi, que é diferente. O feijão que a gente come no sul é o fazelos vulgares. E o feijão e esse calpi é o vigna viniculata, é outra coisa. Mas é aquele feijão que está na dieta e tem muita proteína. Então, assim, é uma solução fantástica, aguenta a seca e tem um ciclo curto e rápido. Mas tem que ser cultivado naquela data que o zoneamento indicou, senão vai perder. Entendi. O uso da tecnologia sempre foi uma grande aliada da agricultura. Pena que, como o senhor citou aí, não fecha, né? A gente não costura tudo. Então, assim, tem a tecnologia, tem a pesquisa. A gente tem aqui, a natureza nos foi muito benéfica, né? Grande parte do Piauí está nessa região semiárida, isso é muito ruim, porque a gente tem estiagens, mas nós temos também toda essa riqueza que o senhor mencionou aí. Essa tecnologia toda, ela está na Embrapa disponível, por exemplo, os gestores podem utilizar-se disso, o senhor percebe se há um interesse por parte desses gestores, prefeitos, enfim, né, governadores, de entenderem isso e aplicarem isso como política pública? Olha, o zoneamento, ele existe, vamos falar especificamente do zoneamento, ele existe há 26 anos, tá? E foi avançando e cada vez, hoje nós fazemos zoneamento de mais de 40 culturas e está espalhado para o Brasil inteiro. Ele está principalmente nos agentes financeiros. Os bancos só financiam a lavoura que estiver seguindo o que está no zoneamento. Aí vem a pergunta que responde um pouco o que você falou. Os gestores têm acesso? Tem. Está no site do Ministério da Agricultura há muitos anos. E o segundo ponto, se você pegar o seu celular aí e baixar um aplicativo chamado Plantio Certo, você vai ter todas as informações referentes a o que plantar, quando plantar e onde plantar, nos 5.500 municípios do Brasil. Então, você tem a orientação na palma da sua mão, tá? Então, é preciso difundir melhor isso. O nosso erro, talvez a nossa falha, é não interagir mais com a imprensa para dizer, olha, divulguem isso aqui, porque está na mão, e isso aqui reduz perda e auxilia muitos agricultores a entender como fazer para perder menos. Eduardo, e quando essa integração funciona, podemos dar o caso aqui, eu e a Cíntia lá, a gente visitou aquelas experiências da fazendinha, do consórcio de plantio, de criação de galinha e de uso para peixe. Aquele consórcio que foi divulgado pela Embrapa e muito Piauí adotou.
a imprensa, que nosso caso aqui no meio de comunicação, divulgou e caiu como uma pólvora. Mas eu queria saber outra coisa, doutor Silvio. O senhor trabalha nessa área de pesquisa. Eu queria saber, senhor, por que a oliveira não deu certo aqui na região Nordeste? Eu lembro que a gente acompanhou aqui, quando eu vi... Precisa de frio, ele já respondeu. Precisa de frio. Precisa de frio. E o café, não? O café, aí no Nordeste, as experiências com café, elas são boas no café irrigado, principalmente naquele núcleo de irrigação lá de Petrolina e Juazeiro e nas áreas um pouco mais altas. Entendi. Mas a oliveira, ela precisa de frio. E o que está acontecendo? Nós estamos tendo uma expansão da oliveira no Brasil, nas áreas mais altas de Minas Gerais e também no sul do Brasil. Então, é recente também, é muito recente. Agora, aguarde, porque do jeito que a gente está avançando nos estudos biotecnológicos, eu não irei me surpreender se dentro de pouco tempo a gente tiver uma oliveira adaptada à região nordestina. Ah, que maravilha. Vamos esperar, então. Eduardo, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, né, disponibilizado aqui para conversar com a gente sobre esse tema tão importante. É hoje uma preocupação de líderes mundiais, é você encontrar soluções para evitar que as pessoas passem fome no futuro cada vez mais próximo, né? Muito obrigada. Bom dia.